Olá, segundo ano, segunda série. Tudo bem com vocês? Gente, dando já continuidade aqui no quarto e último grupo de plantas que nós estamos estudando, eu quero começar falando então sobre as angiospermas. Como nós vimos na aula passada, as gimnospermas adquiriu uma característica importantíssima, que é a semente. Então, essa complexidade acabou dando ao grupo, né, um maior sucesso na hora de originar novas plantas. Já o grupo de angiospermas é o único grupo que possui flores. Nesse caso aqui das angiospermas, além da semente, vai ter também o fruto, que vai proteger essa semente e ainda melhor do que isso, vai facilitar a dispersão de semente, porque os animais vão se alimentar desse fruto, a semente ela tem uma estrutura que vai proteger, tem uma estrutura que a protege, que passa por todo o sistema digestório desse animal sem sofrer nenhuma alteração e é dispersada em outro lugar para poder originar uma nova espécie vegetal. Então, por isso que esse é o grupo mais numeroso do reino vegetal, em que nós temos as herbáceas, que são as ervas, as arbustivas, que são os arbustos, e as lenhosas, que são as árvores, tá? Então, gente, para começar aqui, vamos falar sobre a reprodução dessas plantas. Como a estrutura adquirida, a complexidade adquirida desse grupo é em relação à reprodução, aonde é que isso foi adquirido? Exatamente durante a reprodução. Uma característica importantíssima, tá? Que a reprodução, nesse caso aqui, é por dupla fecundação. Isso é melhor, porque vai economizar recursos onde o tecido de reserva energética daquele novo embrião só vai ser formado se tem a formação do embrião. Então, a flor, né, que vai ser essa estrutura reprodutiva das angiospermas, elas podem ser flores hermafroditas, em que vai ter a parte masculina e feminina. Aqui eu coloquei a foto, né, da estrutura masculina e feminina de uma flor, em que nós temos aqui a parte que é feminina, essa maior é feminina, essa parte de cima, que é onde vai receber o grão de pólen, é o estigma, esse tubo, onde vai ser formado o tubo polínico, é o estilete, e aqui embaixo, que é mais ovalado, é o ovário, onde vai ter a formação da semente e do fruto também. A parte masculina é essa daqui, onde a gente tem essas anteras, né, para a formação dos grãos de pólen, e o filete que vai sustentar a antera. Perceba que essa planta aqui, no caso, esse do exemplo que eu dei, a altura da parte feminina não fica próximo da parte masculina. Exatamente por esse motivo, a planta, ela procura não fazer uma autofecundação, porque isso aumenta a variabilidade genética. Então, ela utiliza de meios, né, para atrair seres polinizadores. Então, os insetos podem ser seres polinizadores, ou mesmo as aves, né, que vão auxiliar nessa polinização. Então, a parte masculina que vai ter antera, cada antera dessa daqui vão ter vários microsporócito. Esse microsporócito vão ter células grandes que vão sofrer meiose, olha só aqui, reducional, né? Para a formação de 4 grãos de pólen, e aí esses grãos de pólen vão então ter as células espermáticas capazes de fecundar a parte feminina, e a parte que é a parte feminina da planta, tá? Já a parte feminina, o gineceu, ele tem a parte do estigma, que é aquele de cima que eu mostrei, o estilete e o ovário. Dentro do ovário, nós temos um megásporo, que vai sofrer meiose, para a formação de 4 células haploide. Uma das células é a funcional, que é o gametófito feminino. As outras 3 se degeneram. E aí, dentro do óvulo, né, vão ter vários núcleos. Esses 2 núcleos polares aqui vão ser fecundados por um grão de pólen, por uma célula espermática aqui do grão de pólen, e aqui a oosfera por outro grão de pólen. E por que isso vai acontecer? Porque um vai ser, tá vendo aqui, ó, formou o tubo polínico, desce os 2 núcleos. Um dos núcleos fecunda aqui os núcleos polares e o outro fecunda
a oosfera. Quando o óvulo é fecundado, forma a semente, esse de baixo aqui, o zigoto. Quando o ovário está fecundado, forma o fruto, que é a parte nutritiva, é a parte que vai proteger essa semente. Então, isso só vai acontecer, tem a formação dessa estrutura nutritiva se tem a formação do embrião. Isso acaba sendo melhor, mais prático para a planta não ter um desgaste energético desnecessário, tá? Nas flores, pode acontecer uma inflorescência, que é quando várias flores de uma mesma planta vão se agrupar no mesmo ramo. Perceba que aqui eu coloquei o exemplo do girassol, porque apesar da gente pensar que o girassol é essa flor todinha, né, essa parte amarelinha, que isso aqui é a parte interna, não. A parte interna, essa redondinha do meio, é uma inflorescência, tem as várias flores bem pequenininhas. E essas amarelinhas aqui são as brácteas do girassol, que vai proteger essas florezinhas. A polinização, como eu já disse a vocês, ela pode acontecer de maneira direta, né? Uma autopolinização que é evitada pela planta, e a indireta, em que uma flor entra em contato com outra flor da mesma espécie, aumentando a variabilidade genética. Então, pode ser por insetos, que a gente chama de entomofilia, que são atraídos pela cor, cheiro ou néctar, ou por anemofilia, que é pelo vento, ou ainda por ornitofilia, em que pássaros são atraídos pelo néctar ou pelos frutos, tá? Como que é, então, a semente? Como esse grupo ele vai ter características muito específicas em relação à semente, a gente separa as angiospermas em 2 subgrupos, que é separado de acordo com a formação da semente. Vocês já devem ter percebido que o feijão, né, quando ele se quebra em 2 partezinhas iguais. Cada partezinha dessa do feijão, a gente chama isso de cotilédone. Existem plantas que são monocotiledôneas, como, por exemplo, a macadâmia, que você não quebra no meio, o milho, né, que não é facilmente quebrada a sementinha em 2 partes, ou as dicotiledôneas, que a gente separa, assim, em 2 partes, né? Então, aqui, por exemplo, o desenho do milho, a gente percebe que aqui está toda a parte do embrião, que vai formar radícula, forma uma nova raiz, e o caulículo, um novo caulezinho. O endosperma, que é a parte nutritiva, e a casca, que vai proteger todo esse embrião. Já no caso do feijão, tem 2 partes. Tem a casca, que protege a semente, a radícula, ela é formada aqui, e o caulículo acima da radícula. Então, ele forma em apenas um dos lados, um dos cotilédones, tá? E como que isso se dá dentro da flor? Aqui eu coloquei o exemplo da maçã. Então, olha só, aqui está o ovário, tem as sementes. A semente é essa parte interna aqui. O endocarpo é a parte que vai ficar em volta da semente, para nutrir essa semente. O mesocarpo é o fruto, a parte que a gente se alimenta. E o epicarpo é a casca do fruto, tá? Bom, e sobre, então, o fruto, que também é chamado de pericarpo, ele tem essa função de proteger e garantir a disseminação de semente, já que os animais vão se alimentar dessa planta e aí passa pelo sistema digestório sendo dispersado em outro lugar. Os frutos podem ser do tipo carnosos, né, que vai acumular substância e é carnoso. Então, nos carnosos pode ser de baga, né, em que a semente se separa facilmente, como, por exemplo, o abacate, em que você abre e separa facilmente a semente, ou por drupa, em que a semente vai se fundir ao endocarpo, né? Então, coloquei o exemplo aqui da ameixa, que o fruto fica grudado no meio da semente mesmo, do endocarpo. Temos os tipos partenocárpicos, em que o ovário vai se desenvolver sem precisar ser fecundado. Um exemplo clássico disso são as bananas, tá? Então, o ovário não precisou ser fecundado para a formação de banana. Um outro exemplo é a uva Thompson, que não tem semente. Só que aí, no caso desse tipo de fruto aqui, a gente não consegue pegar a semente dele, né? Eu não tenho como que eu pego uma sementinha de banana para plantar novamente? Não tem como. É só por mudinha mesmo. E tem o último tipo, que são os pseudofrutos. Um exemplo, né, dos pseudofrutos aí são o caju, em que o pseudofruto é a parte da fruta, e o que é chamado de fruto mesmo é a castanha, né, que é a parte, no caso, que a gente não vai comer.
O morango é um outro tipo de pseudofruto. Pseudofruto é toda vez em que a semente não fica protegida pelo fruto, né? Ela fica de maneira externa, ela não é formada, ela é formada em outra região da flor. Então, no caso do morango, cada pontinho preto desse daqui é uma sementinha e o fruto que deveria proteger a semente fica do lado de fora, tá? Tem aqui também o exemplo do figo, né? Em que essa parte interna aqui, que tem gente que acha que é a semente, não é a semente, são restos de flores femininas e masculinas. E a parte que seria o fruto que a gente come é o receptáculo. No caso da maçã, apesar da semente ficar interna, ele também é considerado aí um pseudofruto, já que o crescimento da maçã se dá no receptáculo, né? Então, a semente aqui, ó, e ele é formado... essa parte aqui que seria a semente, que a gente acha que é semente, é o fruto verdadeiro. E a parte que a gente se alimenta é formado a partir do receptáculo, tá? Então, o pseudofruto, deixa eu só voltar aqui, que eu queria ver se eu deixei de falar alguma coisinha. Peraí. Então, o pseudofruto, ela é formada de outras partes, né? Então, o abacaxi, o caju, o morango, como eu falei, o figo, né? Todos esses que eu mostrei aí as imagens para vocês. Então, a classificação, né, como eu disse, é feita de acordo com a quantidade de cotilédones e também tem diferenças, né, que vão acontecer de acordo com essa diferença de formação na semente. As monocotiledôneas, por exemplo, vão apresentar raízes fasciculadas. As dicotiledôneas são raízes pivotantes, em que você vê uma estrutura axial principal e as outras raizezinhas menores originando dessa axial. As sementes a gente já entendeu, né? Mono vem de um, então é um cotilédone, e dicotilédone são 2 cotilédones. As folhas das monocotiledôneas são de nervuras paralelas, né? Como a grama, por exemplo, e as de dicotiledôneas são aquelas que a gente tem um risquinho no eixo principal e os outros originando desse eixo principal. As flores das monocotiledôneas são sempre múltiplos de 3, são trímeras. 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. E no caso das dicotiledôneas, podem ser pentâmeras ou tetrâmeras, múltiplas de 4 ou de 5, tá? E também em relação ao caule. Passando ao AP1, a gente vai ver sobre fisiologia vegetal, histologia vegetal também, e vai ver que existe uma diferença na formação e também na resistência de plantas que são monocotiledôneas ou dicotiledôneas. As monocotiledôneas, o xilema e o floema fica espalhado irregularmente pelo caule. As eudicotiledôneas, a parte de xilema vai ficar mais centralizada e o floema mais na região externa, tá? Então, esses vasos condutores, a maneira como fica disposto dentro do caule também diferencia. A gente vai voltar a falar sobre isso. Gente, então, para fechar, quero fazer o exercício que está na página 23 do livro de vocês, que é esse exercício 21 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: nas angiospermas, aparece uma nova conquista evolutiva que propiciou a esse grupo de vegetais, representado atualmente por mais de 200 mil espécies, uma ampla distribuição geográfica. Gente, angiosperma, o que a angiosperma adquiriu? Flor e fruto. Então, a gente só pode responder isso. O que vem antes durante a formação? A flor ou o fruto? A flor. Por último, vem o fruto. O fruto seria o ápice, né, do desenvolvimento. Então, a afirmação acima se refere à estrutura denominada. Qual que é o ápice do desenvolvimento? É isso que ele quer saber. Vasos de condução? Não, vaso de condução apareceu lá nas pteridófitas. Sementes? Também não, porque semente, as gimnospermas também apresentavam sementes. Frutos? Vamos ler os outros. Flores? Poderia aqui, no caso, ocorrer uma confusão. Será que é fruto ou será que é flor? Pensa assim, o que vem depois, né? Qual que é o ápice do desenvolvimento? Os frutos. Então, seria a alternativa C. Eu separei para vocês alguns exercícios que vocês deverão fazer em casa, que é o que está na página 18, 22, 23, 28, 29 e 30. E aí a gente vai
fechar aqui nesse conteúdo para P1 de vocês. Então, a partir da próxima aula, já vou passar uma revisãozinha para vocês, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula.